e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, enquanto nós não confessarmos os nossos pecados uns para os outros, enquanto nós não nos aconselharmos uns aos outros na palavra, nós não seremos libertos. Nós conheceremos a verdade, mas nós seremos como aquele peixe que representou eu e você. Eu quero ilusão, eu quero uma nova vida, eu quero novos ares, eu quero... E a gente vai se destruir, e a gente vai se corromper, e a gente vai morder a isca. E quando a gente morder, a gente vai se destruir mais ainda do que o processo pelo qual antes nós caminhamos. Mas só na vida mútua. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para quê? Tem uma condição aqui. Para que serem curados? Para que sejam curados. A oportunidade para vivermos a liberdade do pecado, a oportunidade para vencermos e vivermos uma novidade de vida, tem uma condição. E essa condição é entender que a igreja de Cristo é importante, baseada na palavra, não só de um clubinho de estar junto, que é legal e que é muito importante também, mas na comunhão, de eu mostrar para você a minha fraqueza e dizer: eu preciso ser cobrado nessa fraqueza, porque eu vou me esquecer e eu vou me iludir. Me cobra, me questiona, me lembra, me pergunta como eu estou, ora por mim, e você comigo da mesma forma. Ore uns pelos outros para serem curados e libertos dos seus pecados. Uma das versões coloca essas duas palavras, e no original a mesma palavra dá a possibilidade de ambas. Sermos curados e sermos libertos dos nossos pecados. Tem uma condição: intimidade com Deus, compromisso com a igreja, lembrarmos da guerra espiritual e vivermos a realidade de uns aos outros. Não caminhe sozinho. Diga para quem está do seu lado: não caminhe sozinho. Diga de novo para a pessoa que está do outro lado agora: não caminhe sozinho. Olha esse texto bíblico aí. Repare nesse texto. Desfrute da comunhão que supera no amor. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus, se vocês se amarem uns aos outros. Não caminhem sozinhos. Deixa eu te falar uma coisa bem importante. E de novo, obrigado pelo texto. Às vezes a gente está tão ferido com o nosso pecado, às vezes a gente está tão iludido com aquela luz que parece ser tão boa, com aquela proposta que parece ser tão melhor, que nós estamos aleijados, incapazes de levantar da onde estamos. E a gente precisa que alguém nos pegue e nos leve para onde nós precisamos estar. É nessa hora que uns aos outros muda a nossa história. É nessa hora que uns aos outros encontra em nós a humildade de depender de Deus e se submeter a Ele, que Ele disse que era uns aos outros. Confie na palavra, firme-se nela, não se apoie nos seus caminhos, mas ame. Mas como que é o texto mesmo? Eles tentaram, a multidão impedia, não tinha como. Não dá, desisto, não tem jeito. Não! Vamos lá, vamos dar um jeito. Como será que a gente pode fazer? Eu não sei, desse não dá certo, esse não dá certo, mas o tempo, está na hora da janta, está na hora do trabalho, e o estudo e a prova. Não. Eles pararam tudo. Eles poderiam não estar correndo como a gente corre, mas eles tinham outras pressões, eles tinham outras vontades, outros desejos, como nós temos. Mas eles pararam. Eles montaram um projeto para colocar aquele homem diante do Senhor. Eu preciso fazer isso pela tua vida e você precisa fazer isso pela minha vida. Quantas pessoas o Senhor tem te chamado para fazer isso e você tem se acovardado? Há quanto tempo você caminha se arrastando pelo chão, porque as suas pernas não mais te dão força para caminhar com Deus, e você não encontra ninguém que revela este amor insistente de uns aos outros e te ajuda a vencer os seus pecados, porque as suas forças são poucas? Não jogue para o outro a culpa do seu pecado, ok? Estou falando aqui a nossa necessidade do outro para mostrarmos a necessidade uns dos outros, mas assuma a sua culpa do pecado. Reconheça a guerra espiritual, se submeta à palavra de Deus e viva uns aos outros, confessando mutuamente, constantemente, rotineiramente os seus pecados uns aos outros. Desfrute da comunhão que encoraja. A palavra paracleses é a palavra no original que tem a ideia de exortar e encorajar.
Essa palavra é linda, porque ela fala exortação. O significado dessa palavra é exortar e encorajar ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, exortar é: por que você fez isso? Ah, você fez, bem feito, agora se vira. Mas a palavra bíblica que Deus escolheu para dizer exortação é a palavra: você errou. Este caminho não é legal, mas vamos lá, eu te ajudo a caminhar. Exortação significa encorajamento. Dizer a verdade com o intuito de restaurar. Dizer a verdade com o intuito de suportar e ajudar a caminhar. Pelo contrário, encorajem uns aos outros, pois todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Nós vamos nos endurecer pelo engano do pecado se nós tentarmos caminharmos sozinhos. Preciso da intimidade com Deus, preciso da igreja de Deus, preciso da comunhão uns dos outros, orientadas pela palavra de Deus. Somente assim, eu e você vamos desfrutar da comunhão que bendiz. Cuidado, porque nós estamos numa guerra. E mesmo o plano perfeito de Deus, Satanás vai continuar tentando deturpá-lo, vai continuar a tentar destruí-los. Mateus 18, versículo 15 a 17 diz: se o teu irmão pecar contra você, vá. Eu não estou ouvindo, eu quero ouvir todos vocês. Eu vou ler de novo a parte, vocês vão ler o que está aí em vermelho para mim. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Vá o quê? A sós com ele. Mas eu não posso contar para o meu melhor amigo que aquela pessoa linda falou aquele monte de coisa para mim. Mas eu não posso contar para o meu esposo, para a minha esposa, aquela situação que fizeram contra mim. Mas eu não posso contar para minha mãe e para o meu pai. Vá a sós com ele. Fala, Deus. Deus nos chama para tratarmos as nossas diferenças um com o outro, sozinhos. É primeiro com a pessoa. Mostre-lhe o erro. E se ele te ouvir, você o quê? Ah, então você não está mostrando o erro do teu irmão porque você não é o que deveria ser em Cristo e você precisa se sentir superior a ele, você precisa humilhá-lo e dizer que ele não é nada, que ele é terrível, que o pecado dele é sujo, para você se sentir superior? Não, eu sou o que sou, porque Deus me ama e me dá um valor para aquilo que eu sou nele. E eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso me sentir superior a ninguém, porque o objetivo é ganhar na tua irmão, mostrar-lhe o erro e trazê-lo de novo como suporte e graça, que dá um novo caminho para ele caminhar. Ah, eu não estou disposto a fazer isso, eu não tenho condição. Então fique quieto, não fala nada, cala sua boca e vai para a presença de Deus buscar graça e misericórdia, para que ele quebre a dureza do seu coração. Porque o seu coração quando está assim, o meu coração quando está assim, está tão duro e tão corrupto quanto o coração daquele que pecou contra mim, ou que pecou contra você. Não muda nada, o objetivo é ganhar o perdão. Então se alguém confessar um pecado para você, você guarde, e você o ajude, e você ore, e você caminhe encorajando, mas você não diga para o outro. Se você precisa exortar alguém, se você precisa mostrar o erro e o pecado de alguém, essa pessoa continua insistente no erro dela, e você não conseguiu ganhar, você foi amoroso, paciente, longânimo, você foi tudo que podia ser. O versículo continua: mas se ele não te ouvir, leve consigo mais 2 ou 3, para que juntos, com diferentes formas de dizer, com outras palavras e de outros jeitos, essas outras pessoas tentem ganhar aquele irmão. Não é juntar os seus amiguinhos que se juntam com você para se juntar contra alguém e dizer para aquele alguém que ele é terrível. É se juntar com outros que amam aquela pessoa e vão dizer diferente de como você não conseguiu dizer, e vão tentar dar uma nova perspectiva para ele enxergar o erro dele e se voltar para a graça de Cristo e encontrar o caminho que vale a pena viver e não ser pescado pelo anzol da mentira e da ilusão que destrói. Mas ainda assim, se ele se endurecer, você então leva a igreja, a um representante, um líder da igreja, que vai tentar tratar. E a igreja vai dar um tempo. A igreja não vai chegar lá, não mudou, vai para o inferno, sai daqui. Então a igreja vai tratar, a igreja vai dar um tempo, a igreja vai exortar, vai dizer: olha, lembre-se do seu compromisso com Deus, lembre-se da palavra de Deus, é o terceiro passo, é o último passo, a igreja quem vai decidir qual o tempo é. E depois desse tempo de tentativa de restauração, a igreja toda orando em prol daquele pecador, ou de nós pecadores, a igreja inteira se empenhando, tentando ajudar de todas as formas aquela pessoa a ver a verdade, que está turva por causa da ilusão e por causa da incredulidade. A igreja ganha aquela pessoa, e o inferno perde, e o reino de Cristo se fortalece.
Mas quando aquela pessoa continua dura, insistente, ela deve ser considerada como gentil e publicana. Isso significa que você vai olhar para ela na rua, vai virar as costas, não vai nem cumprimentar? Não. Você não vai mais ser amigo íntimo daquela pessoa. Você não vai mais compartilhar as suas alegrias e as suas tristezas com aquela pessoa. Você não vai mais conversar com aquela pessoa sobre coisas profundas. Mas você vai continuar respeitando. Porque Deus disse que nós devemos respeitar uns aos outros. Qual é o pecado que você ainda não venceu? Qual é a área que ainda você está iludido na incredulidade, entregue a uma imagem distorcida, se enchendo de máscaras e tentativas de ser aquilo que você já é?